Cristo. As crianças podem descer para suas classes, podem descer já com as suas professoras e professores. Irmãos, antes da gente dar início então ao conteúdo de hoje, eu queria falar com vocês, fazer, na verdade, um minuto de revisão aqui do que a gente trabalhou e apresentar a ferramenta novamente para aqueles que ainda não conhecem, apresentar para aqueles que não conhecem e novamente para aqueles que já conhecem. O nosso site, vou pedir que o Afonso coloque. Então nós temos aí o nosso site, que é batistalivre.org.br. Ele é uma ferramenta, eu tenho sentido que para algumas pessoas ainda é novidade, apesar de já ser bastante conhecido, né, já está há bastante tempo no ar, algumas pessoas não têm a prática de utilizar o nosso site, mas ele tem algumas ferramentas, e dentre as ferramentas importantes, pode deixar lá em cima mesmo, tem uma aba chamada Mensagens, é a quinta aba aí da esquerda para a direita, Mensagens. Se você clicar nela, nossos irmãos têm atualizado o site, né, principalmente o Walter e o Samuel, e aqui nós não temos mensagens em áudio, mas na esquerda tem áudio, vídeo e textos. Então se você, não temos mensagens em vídeo, perdão, temos só em áudio. Então todas as mensagens, quando você perder alguma da série, é só você entrar lá e clicar e ouvir. Você pode ligar na sua casa, no seu celular, onde você quiser. Mas, por sugestão do Samuel, algumas pessoas que têm ainda dificuldade de ouvir, nós temos um pequeno resumo da mensagem na aba Textos. Se você clicar em Textos, você vai ter, nós começamos a partir dessa série, um resumo das primeiras semanas. Então, não é a mensagem completa, mas é um resumo bem importante. Não tem os textos bíblicos, tem só as citações. Então, você procura para você saber exatamente o que nós falamos. Então, é uma ferramenta importante porque você faz parte da igreja. E quando você vem à igreja, você está buscando adorar ao Senhor, ter um momento de comunhão, mas também aprender. E às vezes o aprendizado ele precisa ser desejado. Às vezes não, sempre ele tem que ser desejado. Eu sinto que às vezes as pessoas tratam os estudos, o ensino, como sendo algo opcional e ocasional. E para o cristão, o aprendizado, o crescimento na palavra, ele é fundamental, ele é essencial e ele não é opcional. Então, quando se propõe um estudo, eu gostaria que vocês participassem dos estudos, porque visa o crescimento pessoal dos membros da igreja, dos nossos visitantes e, consequentemente, da nossa comunidade. Então, não é incomum as pessoas procurarem e falar assim: pastor, a gente nunca trabalhou o tema tal. E eu ter pregado na semana anterior. Eu falo assim, mas você tem vindo à igreja, você tem prestado atenção nos estudos. Então é muito importante que você cresça espiritualmente. Então o nosso site é uma ferramenta para quando você não puder estar conosco, mas privilegie a participação nos nossos estudos. Pode colocar o nosso arquivo aí, os nossos slides. Então nós começamos a série Mais Que Abundante Graça, mergulhando nas promessas de Deus. Então nós vamos dar continuidade e queria simplesmente relembrar vocês da ideia de que quando nós falamos de uma graça mais do que abundante, de uma bênção mais do que abundante, nós estamos falando de algo que é maior do que aquilo que nós estamos acostumados a lidar. E na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a graça de Deus, ela é infinitamente maior do que a nossa mente é capaz de imaginar. Então, nós precisamos mergulhar nessas promessas que a palavra nos dá, precisamos desfrutar de coisas que muitas vezes nós estamos resistindo, ou estamos com limitação de compreender, ou em compreender. Nós temos muitas coisas reservadas para nós, na palavra do Senhor, e que nós resistimos, nós não compreendemos. E na primeira semana, então, nós falamos sobre justificação e graça. Nós não vamos entrar nos detalhes, se você quiser você acesse, leia, ou então escute o áudio da mensagem. E na semana passada falamos sobre tribulação e glória. O texto base do nosso estudo está em Romanos capítulo de número 5, por isso peço que você abra lá em Romanos capítulo de número 5. Nós estudamos os primeiros versículos apenas, na primeira semana estudamos versos 1 e 2,
e depois estudamos 3, 4 e 5. Romanos, capítulo de número 5. Antes da gente começar, nós vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração colocado por alguns irmãos. Nós vamos orar pela Lívia, que é a sobrinha da Cris, que está hospitalizada, orar pela família do Tiago, do pai dele que está hospitalizado, orar pelo pastor Fernando, alguns irmãos conhecem, sobrinho da irmã Aparecida, ele é pastor da Nazareno Central, tem sido muito tempo, passou por uma cirurgia recente, vai ter que passar por outra cirurgia. Vou pedir oração também pelo meu tio, que está internado, passou por alguns procedimentos, também enfrentando alguns problemas de saúde, mas nós vamos orar, e você coloque no seu coração aquilo que você deseja do Senhor, né? Filipenses nos ensina a orar, colocar diante dele aquilo que nós esperamos. Nós vamos orar nesse instante, pedindo as bênçãos do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento aqui, Senhor. Desde já nós queremos te agradecer pela oportunidade de colocarmos o nosso coração diante do Senhor, de expressarmos com nossas vozes, com a nossa mente, a convicção que temos da tua palavra. Queremos também, Senhor, que as nossas palavras sejam verdade no desejo de viver somente para ti. Pai, ensina-nos a confiar no Senhor, ensina-nos a depender de Ti, e além de tudo, ó Pai, pedimos que esteja nos dando esse descanso necessário para os momentos de angústia, para os momentos de tribulação. Oramos por esses pedidos, Senhor, pela Lívia, pelo seu Alaor, pelo pastor Fernando, pelo meu tio, por todos aqueles, Senhor, que no seu coração estão colocando os seus desejos, a sua angústia, a sua tristeza. Nós te agradecemos porque sabemos que nos momentos mais difíceis o Senhor caminha conosco, porque essa é uma promessa irrevogável que o Senhor nos faz em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, queremos descansar nessas promessas e vivenciar aqui, Senhor, mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos então entrar no versículo de número 6, e nós vamos falar sobre o tema morte e reconciliação, que é o tema proposto pela passagem a partir do verso de número 6. Nós vamos lendo gradativamente, mas só então para a gente relembrar, na primeira semana nós falamos sobre bênçãos provenientes da graça, e uma das bênçãos provenientes da graça, prestem bastante atenção, é a herança incorruptível. Herança incorruptível, e eu gostaria de usar o texto de 1 Pedro para reforçar o que nós falamos então na primeira semana. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia ou compaixão, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós vimos que essa herança é uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar e que está reservada para nós nos céus. Pedro ressalta aquilo que Paulo vem dizendo em Romanos, ou seja, que por causa de Cristo Jesus, de sua graça e misericórdia, a nossa esperança se renova e nós não podemos esperar uma herança pequena, nós não podemos esperar uma herança simplesmente nesta vida, mas por causa de Cristo, nós esperamos uma herança incorruptível, uma herança que não pode ser deixada para trás. Então, não adianta termos uma herança financeira, não adianta termos uma herança de posses, porque todas essas coisas não vão conosco, todas essas coisas ficam para trás, elas perecem com o tempo, elas são destruídas, a morte nos separa dos recursos. Mas a herança que Deus nos deixa em Cristo é uma herança incorruptível. Então, precisamos ter essa convicção, e tudo isso é possível, então, por causa de um plano eterno que Deus preparou desde a eternidade passada para aqueles que realmente nele esperam. Mas uma das coisas relacionadas a esse plano eterno de Deus é o que nós chamamos de morte vicária ou morte substitutiva. Então, a primeira coisa que nós vamos ler aqui no verso de número 6 é o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Todo o sistema de justiça tem em si graus de punição,
diante dos crimes e diante dos deslizes. Todos nós sabemos, os advogados presentes sabem ainda mais, que todo o sistema de justiça está relacionado a um sistema de punição ou repressão diante de alguns crimes. Quanto mais grave o crime, maior é a punição. Se você roubar alguma coisa na padaria, existe um tipo de punição. Se você assassinar alguém, tem outro tipo de punição. Se você então tiver um homicídio, ou acontecer de você matar alguém de forma qualificada, com alguns agravantes, a tua punição ela é ainda maior. Então, tudo isso num sistema de justiça tem a ver com, a punição tem a ver no sistema de justiça com o grau daquilo que se comete. Na justiça divina, o maior de todos os pecados é a separação voluntária de Deus e que gera em nós a maior de todas as punições. Então, se a gente pensar que o homem, como ser, como humano, se separou de Deus voluntariamente desde o início dos tempos, isso significa que ele foi criado para viver em harmonia com o Criador. Contudo, ele decidiu voluntariamente, mas eu não decidi, mas você é fruto de uma humanidade que se separou de Deus lá atrás. Então, a punição, a maior de todas as punições para um ser humano é a morte. Agora, não simplesmente a morte física, mas uma separação. É isso que você quer? Então fique eternamente separado de Deus. Mas dentro do plano eterno de Deus, essa separação não seria permanente. Ele daria a opção. Você não pecou com Adão, eu não pequei com Adão, mas quando nascemos, nós então estamos separados e temos a opção de pular nos braços do Pai, de então descansarmos nos braços do Pai. Mas eu não estou condenado à morte? Sim, contudo, biblicamente, na justiça divina, Deus permite aquilo que nós chamamos de morte substitutiva. Existe um anúncio dessa morte substitutiva lá atrás, onde eles pegavam então animais e faziam sacrifícios para pedir perdão pelos seus pecados. E isso se repetia todas as vezes que as pessoas erravam, para tentar estar em comunhão com Deus. Mas na verdade, aquele sistema de eu pequei, eu sacrifico, ele era simplesmente uma não alegoria, mas um tipo daquilo que aconteceria lá na frente com Cristo Jesus. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de fazer com que aqueles que estavam condenados tivessem a opção de não pagar o preço. Olha só que coisa interessante, não pagar o preço, a justiça verdadeira, a punição verdadeira. Por quê? Porque alguém seria enviado para pagar esse preço por nós. A morte é a consequência do afastamento da humanidade de Deus, mas desde o início Deus estabeleceu a ideia de que uma morte substitutiva, ou seja, a ideia de que a pena pelo pecado poderia ser perdoada pela morte de um substituto. E isso ocorreu dentro do plano de Deus eterno. Ele diz lá em Hebreus capítulo de número 9 o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas ele repete, a morte sempre esteve ligada à mensagem da graça. É interessante a gente falar numa mensagem de graça e uma mensagem de morte, mas mesmo que isso pareça estranho, assim como os sacrifícios da antiga aliança eram feitos com animais, a nova aliança, que está vigente até os dias atuais, ela é feita pelo sangue do Cordeiro. Então, a Bíblia diz que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz que Cristo Jesus, que é aquele que morreu em meu lugar e em seu lugar, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é bastante interessante, Às vezes a gente ouve isso, a gente repete, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por mim, mas a gente não entende a profundidade disso. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ter comunhão com ele, correto? Certo? Então Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O homem optou voluntariamente em virar as costas para Deus. Aí nós tínhamos a condenação da separação de Deus. Mas Deus então cria um caminho para a reconciliação. Mas esse caminho de reconciliação passa pela morte. Alguém tem que pagar o pecado que era meu. Mas espera um pouquinho, se eu morrer, então não estou reconciliado com Deus? É verdade. Então alguém tem que morrer em meu lugar. E aí foi isso que aconteceu.
Então, essa profundidade, a profundidade da mensagem do Evangelho, ela muitas vezes passa despercebida diante dos nossos olhos. E mais do que isso, ela passa despercebida e ela não é valorizada quando compreendida aqui. Ela precisa ser compreendida como um todo. Deus enviou um substituto para que a justiça fosse cumprida. Aí nós vamos para o segundo ponto. E essa morte, essa reconciliação, essa justiça, acima de tudo, ela é uma prova de amor. Os meus discípulos hoje nós estudamos exatamente Romanos 5:8 no finalzinho, né? É uma prova de amor. É uma prova olha só, a Bíblia diz lá em versículo 6 de Romanos 5, que ele morreu por nós, mas olha o que diz o 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a ideia é a seguinte, muitas vezes, nós somos extremamente radicais com pessoas, com pedófilos. Tem alguém aqui que perdoaria um pedófilo? Se fosse com o seu filho, com a sua filha? É fácil perdoar um pedófilo? Não é, né? É fácil perdoar um assassino? É fácil perdoar um estuprador? É fácil perdoar uma pessoa que maldosamente olha nos seus olhos e faz algo terrível que prejudica a sua vida amorosa, a sua vida financeira, profissional? É fácil perdoar? Não é fácil. A gente fica angustiado, irado. A nossa vontade é fazer justiça com as próprias mãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, apesar de tudo que nós, não somos nós aqui, todas as pessoas espalhadas pela face da terra fizeram. O sangue de Cristo nos purifica de alguns pecados? O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Irmãos, Deus prova o seu amor. A nossa ideia, às vezes, é uma ideia muito limitada. Ele tanto nos perdoou e Ele nos escolheu para perdoar. Olha só, pode ser que nós morramos por nossos filhos, por nossa esposa, por nosso marido, sei não, né? Mas pode ser que a gente morra por pessoas próximas, mas Deus, ele enviou Jesus para morrer por todos. O Evangelho gira em torno da ideia de que estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Ele cria um meio de se reconciliar conosco, de perdoar os nossos pecados, por meio da morte de um substituto, o seu Filho, Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, que amou, que pagou o preço, não dos pequenos erros de algumas pessoas, mas de todos os erros cometidos, da natureza separada de Deus. E esse amor deve contagiar. Olha só, este amor, ele deve nos contagiar, ele deve se expandir de maneira profunda, ele deve impactar a nossa vida, para que outras pessoas sejam abençoadas, gente de toda língua, de toda tribo, de toda nação, gente que de toda reputação, que tenha cometido algum tipo de pecado, todos são amados por Deus e são alvos do amor de Deus. Consequentemente, todos aqueles que são alcançados por esse amor, devem se tornar transmissores desse amor. Irmãos, isso é Bíblia, não é baboseira, não é ideologia, não é simplesmente mais um aprendizado, eu fico encantado, eu acho muito legal as novas frases, né? As pessoas jogam frases e ficam impactadas com frases do Facebook, da internet, e como tal, nossa, e pautam a sua vida em pequenas frases. Irmãos, quero dizer para vocês que essas frases são lindas, bonitas, muitas vezes usadas por Deus, algumas vezes usadas pelo diabo, mas a ideia é que as Escrituras reservam para nós muito mais do que nós podemos imaginar. Ela é uma fonte rica de bênçãos, e nós podemos mergulhar, só que a grande questão é que, quando nós mergulhamos nas promessas de Deus, nós somos confrontados. Pastor Exaltino, que foi pastor da Igreja Batista do Cambuí, faleceu, acho que o ano passado, né? Ou esse ano, não lembro se foi esse ano ou ano passado. Ele tem uma apostila de Antigo Testamento, e eu fui aluno dele, e ele falava o seguinte, eu já expliquei para alguns sabem, mas
os escritos bíblicos, os achados arqueológicos bíblicos, cientificamente, são 1000 vezes mais confiáveis do que os achados de Aristóteles, que viveu antes de Cristo. Mas os achados de Aristóteles não são questionados. Por que não são questionados? Porque eles não nos confrontam nos nossos valores. A Bíblia nos incomoda. A Bíblia incomoda a sociedade, porque quando ela diz que está errado, ela está confrontando o espírito do mundo, o pensamento, a mente deste mundo. Então, quando nós mergulhamos nas promessas de Deus, nós nos lambuzamos, desculpe a expressão chula, nos lambuzamos com as promessas de Deus, mas isso nos comissiona, ou seja, isso nos envia. E aí que está a sacada do negócio. Muita gente gosta daquilo que vem, mas quando nós somos enviados, aquilo nos incomoda. Nós poderíamos falar de coisas muito simples. Puxa, eu tenho um talento que Deus me deu de tocar, de cantar, de pregar, de ensinar, de fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas sabe o que a gente vê no crescimento do movimento evangélico? A gente vê muita gente, e eu vou usar uma expressão chula também, mamando na graça de Deus, esperando as bênçãos de Deus, mas não cumprindo o chamado que Deus deu. Hoje a gente tem muita gente no INSS dos céus, né? Estão ali assim, ó, eu quero beber, né? Mas e contribuir? Irmãos, me incomoda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos sentir contaminados, contagiados. Jeremias diz assim, ó, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está dizendo que Ele nos concedeu um amor que não acaba, não tem começo, não tem fim, Ele é abundante. Ele transborda nas nossas vidas, mas nós aprendemos em 2 Coríntios que diz o seguinte, o amor de Cristo nos constrange, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem alguma coisa errada. A gente está vivenciando um evangelho que só recebe. A gente está vivenciando uma bênção, né? Ou teoricamente alguma coisa que nos abençoe. A gente vê uma multidão de pessoas seguindo a Cristo como robôs, quando interessa. Por outro lado, uma multidão de discípulos que estão ansiando pelas grandes bênçãos de Deus, mas não estão se comprometendo com o reino. Então, precisamos entender que a graça mais do que abundante, ela está conectada à ideia de morte. Alguém morreu por nós. Nós não estamos mais separados de Deus eternamente, mas nós precisamos aprender a morrer com Cristo. Morrer para nós mesmos, não viver mais para nós mesmos, mas viver para aquele que nos salvou, nos arregimentou, que ressuscitou por nós. E aí ele diz o seguinte lá em João 15, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Irmãos, prova de amor se dá através de uma vida transformada, de uma vida de renúncia, da morte para a nossa vontade, do serviço no reino de Deus, do engajar-se no Evangelho. E esse engajar-se no Evangelho se dá por igrejas, por comunidades locais que se reúnem para servir, para prestar culto a Deus, para juntos se perdoarem, se ajudarem e caminharem lado a lado. Irmãos, nós somos constrangidos pelo amor eterno de Deus. Não há melhor forma de demonstrarmos que entendemos a mensagem do que amando. O preconceito, por exemplo, não pode ser maior que o amor. Nós podemos discordar, mas nada pode ser maior que o amor. O amor precisa prevalecer diante das desavenças, por exemplo. Não sei o conteúdo que o pastor Marcelo pregou nessas últimas semanas, mas o grande câncer das igrejas se chama desavença, discórdia. Não concordo com ele, não faço isso. Nada pode ser maior do que o amor. Nada pode ser, mas ele falou isso, mas ele falou aquilo, mas porque ele... Irmãos, esqueçam isso. Jesus morreu pelo maior de todos os pecadores, e Paulo dizia que ele, um servo de Deus, se julgava o maior de todos.
E sabe o que eu acho interessante? Quando nós discordamos e não nos engajamos, eu tenho a impressão que nós, de duas uma, ou nós nos achamos o pior dos pecadores e indignos de servir, isso é antibíblico, porque Deus diz que todos aqueles que entregam suas vidas ao Senhor são uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Todos podem servir, né? São transformados por Deus, todos podem servir. Agora, uma outra percepção que eu tenho é que talvez as pessoas se acham boas demais para tomar conta das suas vidas. Mas a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós precisamos entender a graça de maneira profunda. Ela nos envolve, ela nos envia, ela nos transforma. E aí nós vamos falar, versos 9 em diante, sobre reconciliação e salvação. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Um momentinho, irmãos. Mediante Deus, mediante a morte do seu Filho, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação e salvação são atos contínuos e interligados, e quero usar um exemplo mais prático do que vem a ser exatamente reconciliação e salvação. Pense comigo o seguinte, pastor Marcelo, vem cá. Fica aí na parte de baixo, no inferno. Faz de conta que você está aí, né? Você e todos os outros, né? Imagine que Jesus, eu também estou aí, tá? Mas imagine que Jesus diz o seguinte: nós estamos separados dele. E aí ele toma a decisão de estender a mão e dizer o seguinte: sabe aquele vínculo que nós tínhamos quebrados no passado? Esse vínculo está reativado, você foi perdoado. Jesus faz isso conosco. Mas o que ele faz também? Ele diz o seguinte: agora eu preciso te tirar dessa condição e conduzir. Então, salvação, obrigado. Essa salvação e essa reconciliação são atos contínuos, onde Deus renova a aliança conosco e nos resgata da nossa condição. Por isso que são duas ações totalmente interligadas. Nós precisamos entender isso. Nós somos extremamente abençoados. Veja que o verso 10 diz que quando nosso estado era lastimável, olha o que ele diz: quando éramos inimigos, nosso estado era lastimável, a separação de Deus era evidente, a nossa condição deplorável, a sua mão fechou a fenda que nos separava, o abismo que nos separava. Ele então reconciliou-se conosco. Quando seguramos a sua mão, fomos reconciliados, e um novo pacto é aceito e estabelecido. Agora nós somos conduzidos para fora da nossa condição de condenados e chamados para uma caminhada lado a lado com o nosso mestre. Então Deus se reconcilia, nos tira e nos conduz. Isso é maravilhoso. Só que o primeiro passo que nós precisamos entender é que nós estávamos aqui. Nós estávamos separados. E por que as pessoas não aceitam a ideia de salvação? Porque não aceitam a ideia de perdição. Não aceitam a ideia de separação. Então estávamos ali e fomos conduzidos para cá. Isso deve nos impulsionar a uma vida diferente. Somos conduzidos para fora desta condição. E essa nova vida nos é oferecida, e tem uma primeira parte que pode conter um acentuar das lutas. Todas as vezes que nós sentamos para conversar, e aí fica uma palavra para a Patrícia, para as gêmeas, para a Isabela, para a Rebeca, para a Dejane, para a Fabiana, para a Julinha, todos aqueles que começam a sua caminhada cristã, têm uma tendência de enfrentar um acentuar das crises, para que a mensagem que foi anunciada, que foi pregada, ela seja destruída. E eu não estou falando para a gente ter medo disso, mas toda tribulação, ela tem em si, carrega em si a oportunidade de crescimento, mas a oportunidade de fazer a coisa errada também. Então nós precisamos entender muito isso. As batalhas são reais, e a primeira parte dessa jornada
de transformação é uma parte onde essas lutas, elas talvez se acentuem um pouco. Elas sejam um pouco mais intensas. Mas pode ser também que elas sejam, que se nós encararmos corretamente, elas podem ser uma grande oportunidade de descansarmos naquele que nos salvou. Porque se Ele é poderoso para se reconciliar conosco, apesar dos nossos pecados, e nos conduzir para fora da nossa condição, e nos convidar para uma jornada de transformação, Ele é poderoso para nos preservar nos momentos de angústia e de dor. Então, nós precisamos acreditar nisso, né? Quando tudo, e além de tudo, quando todas as coisas acabarem, olha o que diz o verso 10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, a verdadeira vida. Quando tudo isso acabar, a salvação se concretizará e veremos o Senhor face a face, onde não haverá mais dor e nem lágrima. Olha o que diz lá em Apocalipse: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, porque a morte foi o nosso inimigo, ou foi a consequência da escolha do homem. Não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Irmãos, nós precisamos entender as promessas de Deus do tamanho que elas são. Se não compreendermos pelo menos parcialmente, né? Por que eu digo parcialmente? Porque nós não somos capazes de compreendê-las na plenitude. Mas nós precisamos entender que elas são infinitas, que elas são grandiosas, e que elas podem transformar situações que antes pareciam irreversíveis. E muito mais do que isso, nos conduzir a uma vida de glória e de vitória. Para a gente encerrar, a morte e reconciliação, a pergunta é: como nós nos gloriamos? O capítulo 5 começa falando sobre como nós devemos nos gloriar, em que circunstâncias. E aí o verso 11 diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mais uma vez ele fala sobre nos alegrarmos ou nos gloriarmos. Primeiramente ele fala na esperança da glória. Nós nos alegramos porque nós temos a esperança da recompensa final. Depois ele diz que nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Tudo isso no capítulo 5. Verso 2, ele diz assim, no finalzinho: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E depois ele diz no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, porque aprendemos na semana passada. E agora ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos ou recebemos agora a reconciliação. Cristo é aquele que abriu os seus braços, nos estendeu a mão quando estávamos perdidos, sem direção. E talvez você esteja hoje com a mente sem direção. Talvez as palavras estejam entrando na sua mente e você está falando o seguinte: eu já ouvi isso antes, eu já ouvi isso antes, eu já vi isso antes. Isso talvez, todas as vezes que você pega, eu não sei você, né? Talvez você não seja como eu, mas todas as vezes que eu pego a foto da minha filha, né? 1 aninho, 2 aninhos, nascimento, o coração se enche de alegria, os olhos se enchem de lágrima, e hoje a gente vai curtindo cada fase da vida dela, né? É como se eu olhasse a foto da Carol, 1 ano, e falasse o seguinte: isso é velho. Você faria isso? Você pegaria aquele vídeo, onde ela começa a falar, balbuciar as primeiras palavras, e fala o seguinte: isso aqui é museu? Eu tenho a impressão que quando a gente ouve as promessas de Deus repetidas vezes, nós pegamos e dizemos o seguinte: isso aqui eu já ouvi 10 vezes, 20 vezes, a minha vida inteira. Irmãos, as promessas de Deus, elas são muito maiores do que nós conseguimos imaginar. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a mesma palavra dita, de tempos em tempos, ela pode operar grandes coisas dentro de nós, apesar de termos ouvido milhares de vezes. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é infinitamente, bilhão, trilhão, quadrilhão, maior do que nossa mente consegue captar. Muitas vezes achávamos que tínhamos o controle dos nossos atos, dos atos das nossas vidas, mas percebemos que sem uma esperança maior, sem um mestre de verdade, nós não temos forças para caminhar. Quando você está doente, pensa comigo, quando você está com aquela dor de barriga no meio da rua,
Você se sente literalmente um futuro rei, né? Prostrado diante do trono, né? Então, você se sente como um rei. Como você consegue, o que você consegue fazer numa situação como essa? Quando você está adoentado, quando você sofre um acidente e você fica ali esperando socorro, não sei se já aconteceu com alguém, né? O que você faz? Onde está todo o poder? Onde está toda a glória? Onde está todo o recurso financeiro? Ah, mas eu vou para o Sírio-Libanês em São Paulo e serei extremamente bem tratado. A hora que a morte chega, meu irmão, a hora que a dor chega, não tem dinheiro que pague. Enquanto nós não aprendermos a nos gloriarmos em Deus, a nos alegrarmos na esperança da glória, a entendermos quem nós somos e quem Ele é, dificilmente nós teremos uma vida plena como cristãos. Nós precisamos nos gloriar em Deus. Hebreus diz assim: Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós precisamos entender que a nossa glória está em Deus, a nossa alegria está em Deus, a nossa recompensa está em Deus. E até agora, nós falamos sobre graça e os seus significados, desdobramentos e bênçãos provenientes da ação amorosa de Deus. Semana que vem nós vamos destacar um outro aspecto importante desse tema para encerrarmos em grande estilo daqui 2 semanas. Então nós estamos no meio tivemos 2 semanas anteriores falando sobre justificação e graça, tribulação e glória. Estamos agora falando sobre morte e reconciliação. Semana que vem nós vamos falar sobre 2 figuras extremamente importantes para o Evangelho, e para compreender o Evangelho. E na última semana nós vamos falar sobre uma vida de celebração. Então, para a gente dar o passo para a segunda fase, eu preciso fazer uma reflexão simples com você na conclusão e explicar um pouquinho porque eu escolhi o título então, Mais que Abundante Graça. A ideia da palavra de Deus é sempre destacar que tudo que o homem pode alcançar com a sua capacidade e recursos nunca será capaz de chegar aos pés do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, bota uma coisa na tua cabeça. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais rica do mundo, ter todas as posses, ser o mais bonito, a mais bonita, o cara, ou a cara, né? Nunca, nada do que você pode produzir chega aos pés do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Isso precisa ficar muito claro, porque se assim não for, nós desenvolvemos um evangelho humano. E evangelho humano não existe. Só existe evangelho de Deus, porque se alguém lhes prega um outro evangelho, disse Paulo, que seja amaldiçoado. Né? Por quê? Nós precisamos viver o evangelho do reino. Acreditando ou não, que Deus é que te capacita, você sendo ateu ou crédulo, o homem busca soluções a partir de convicções erradas. Quando alguém diz, por exemplo, que os assaltos aumentaram e a culpa é da polícia, né? Aí vai conversar aqui com os policiais de plantão. Quando alguém diz assim, os assaltos aumentaram e a culpa é da polícia, e a mídia começa a divulgar, entramos em contato com a polícia militar, e eles estão dizendo que aumentaram o patrulhamento na área tal, mas não conseguem controlar. Irmãos, quando você diz que a culpa é da polícia, isso é uma explicação extremamente simplista, limitada e muitas vezes errada. A culpa não é da polícia, a culpa é do ser humano. A culpa é do homem, que está envolvido com os seus pecados e com os seus desejos. Como você vai colocar um policial para cada pessoa da face da terra? Não tem como. A culpa pode ser parcialmente da polícia em algumas circunstâncias, mas a culpa do caos social, econômico e mundial é do homem. Ah, mas eu não tenho culpa. Tem também. Todos nós temos culpa na situação do mundo atual. Nós precisamos parar de repetir coisas simplesmente porque todo mundo diz. Essa semana eu recebi um texto dizendo que o senso comum é idiotice. O texto dizia o seguinte, que o senso comum é a somatória de pensamentos de pessoas que não querem pensar e os outros pensam por elas. Então quando alguém diz uma coisa e você diz, é homofobia, e você começa a repetir aquilo, todo mundo acha que cristão é homofóbico. Porque todo mundo diz. Mas alguém sabe o que é homofobia? Alguém sabe o que Cristo pensa? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa repetição, por um aspecto muito simples. Nós estamos errando, estamos procurando culpados em
em todas as circunstâncias, e os culpados somos nós. Nós quem? Eu? Não, a humanidade. Nossa natureza de pecado é a causa dos assaltos, da violência, das desavenças, das brigas dentro da igreja, dos maus tratos, dos problemas de relacionamento no lar. A culpa é do ser humano, não é de ninguém mais fora de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós. A família sofrendo, que estão à beira do caos, sem que saibamos. A polícia pode controlar e deve controlar, mas não é onisciente, onipresente, onipotente. Ela melhora, mas ela não resolve. Quem resolve é Jesus. Quando Ele entra como o reconciliador, quando Ele faz parte da nossa vida de verdade, nós somos gerados em pecado, e por isso nós temos a tendência de cometermos atos de injustiça. Por favor, entenda isso. Você pode não ser um assassino, um estuprador e um pedófilo, mas nós temos a tendência de cometer atos de injustiça por egoísmo, por exemplo, por preguiça, por omissão. Todos nós cometemos atos de injustiça. Então, precisamos entender para que a graça seja abundante em nós. Se nós ficamos naquele relacionamento superficial, cabe pouco de Deus em nós. Mas quando reconhecemos quão pequenos nós somos, Deus transborda a sua graça em nós. É mais ou menos assim, né? Uma ilustração bem pobrezinha, mas é o que veio na minha mente agora, não está nem programado, né? Às vezes a gente falava assim, Mateus lembra, na época que os acampamentos eram acampamentos apertados, né, que a gente cobrava 50, 60 reais por acampante, e aí a comida ali já era tudo racionado, tudo calculado, bonitinho. A gente falava para o pessoal, leva o copo para vocês tomarem. Então tinha uns que chegavam com um copinho de 200 ml, tinha uns que chegavam com uma taça, né, de 1 litro, e falava assim, põe. Aí a gente teve que pôr nos jornaizinhos, levar uma caneca de 250 ml, né? Porque tinha gente que levava balde, né? Porque a gente controlava, né? Só que com Deus é diferente. Deus está dizendo o seguinte, esvaziem-se para que eu preencha vocês. E tem muita gente abrindo um pouquinho da sua vida só. Deus quer transbordar a sua vida em nós. Deus quer que a gente abra por completo aquilo que nós somos. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo de número 5, verso 21. Vamos ler juntos? Onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi mais que abundante. O capítulo número 5 de Romanos encerra com a ideia de que onde os nossos pecados foram abundantes, a graça de Deus foi mais do que abundante. Daí veio a ideia de então nos debruçarmos naquilo que Deus tem para nós. O Senhor preparou um caminho de transformação. Preste atenção, onde maridos, apesar de ainda falhos, permitem que Deus trate os seus corações. Preste atenção. Maridos, Deus está dizendo que a graça de Deus ela é tão abundante que apesar dos seus erros, Ele pode transformar o seu jeito de ser e te tornar uma pessoa melhor. Está dizendo para vocês, mulheres, que apesar do seu jeito de ser, muitas vezes chato, turrão, Deus pode ou turrona, né? Te tornar uma pessoa melhor. Apesar daquela situação humilhante, muitas vezes, que a gente vive dentro do nosso trabalho, Deus pode tratar o nosso coração dentro do nosso trabalho, para sermos funcionários melhores. Ele quer nos ensinar sobre humildade. Ele quer nos ensinar sobre contagiar os outros pelo amor. Maridos abençoando a vida da esposa, esposa abençoando a vida dos seus maridos. Um caminho onde filhos respeitem os seus pais, amigos perdoem os seus amigos e inimigos se respeitem na ideia de que eu não odeio, mas apesar do outro não gostar de mim, eu quero estender a minha mão para que o dia que essa pessoa precisar, eu esteja à disposição. Onde o ódio é arrancado do nosso coração e entra o perdão. Redes sociais, por exemplo, tornaram-se motivos de discórdia. Crente, e eu sei que talvez tenha crentes aqui assim, que guardam mágoas uns dos outros, porque não gostam uns dos outros, se ofendem, se desprezam, quer seja pela internet, pelos zaps da vida, os WhatsApps da vida. Não dá mais. Percebe que a graça de Deus é muito abundante para a gente ficar discutindo coisas muito bobas. Dá para entender isso? Nós precisamos morrer para nós mesmos.
Nós precisamos nos amar, nos respeitar. A boa notícia é que onde o pecado foi abundante, a graça de Deus ela é mais do que abundante. Ela fala de amor, de respeito, onde importa mais a vontade de Deus do que a sua vontade e a minha vontade. Dá para entender isso? Que a gente não pode mais conduzir a vida do jeito que nós estamos conduzindo. Eu usei um exemplo recente no nosso grupo de estudo, acho que foi no grupo de estudo, que eu cresci numa turma muito legal, né, na minha adolescência, desde que eu me conheço por gente, né, estudei na mesma escola, estudei no SESI, e o SESI tinha um clube, e eu, Matheus, a gente praticou todos os esportes possíveis no SESI, né, de peteca a handball, né, futebol, basquete, xadrez, natação, ping-pong, eu vivia na escola. Então eu saía da escola, comia um lanche e ficava lá à tarde. Então, 2, 3 vezes por semana basquete, outras vezes vôlei, outras vezes handball, xadrez. Ficava o dia inteiro. Tinha vezes que eu chegava em casa 10 horas da noite, o Matheus sabe disso. Às vezes a gente ficava no clube no clube do SESI até 10 horas da noite. Era maravilhoso, a gente tinha amigos e tal. E naquela época você tem, namorico aqui, namorico ali. Se você for parar para analisar, tudo aquilo passou. Para mim, quem eu briguei, quem eu deixei de brigar naquela época, não existe mais. Aquilo foi um momento, foi circunstancial. E para mim não existe mais. Agora tem gente que guarda mágoa até hoje. E o pior, a igreja faz a mesma coisa. Não tem nada de diferente do que acontece no mundo. Tem gente aqui que guarda mágoa demais. Pensa nisso. Jesus morreu para substituir a pena que era sua e minha. Isso significa que alguém provou o seu amor apesar dos nossos erros. Ele se reconciliou conosco, ele tomou a iniciativa para que nós nos tornemos reconciliadores. Com o ministério da reconciliação, estendendo a mão, ajudando, não importa os erros que foram cometidos, precisamos dar uma nova chance, porque Deus não desistiu de você e Deus não desistiu de mim. Você quer seguir por esse caminho? Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Nós aprendemos hoje na aula do discipulado que para o nosso crescimento nós precisamos orar, ouvir a palavra de Deus e nós precisamos, além de tudo isso, nos tornarmos praticantes desta